narrativas de uma raça que foi degradada, de uma raça criadora que não esteve presente nos momentos históricos. E porque não esteve presente nos momentos históricos, apenas soube dos efeitos, das repercussões desses feitos históricos, precisou inventar. A mulher precisou inventar o que ela não sabia. Ela precisou completar certos feitos com as intrigas. Então ela é a mestre das intrigas, porque ela não sabia. Enquanto o marido estava com amigos na sala, certamente a mucama, que servia o cafezinho, os biscoitos, ia para a alcova dela e disse: senhora, seu marido disse isso. Mas claro que não teria dito isso, porque a mucama nem entendia o que o marido tinha dito, as grandes conspirações masculinas. Então a mucama traduzia para a esposa, dizia assim: ele disse isso. Quer dizer, a mucama já exercia um papel de invenção. E a mulher completava. Porque ela dizia: será que ele disse isso ou terá dito aquilo outro? Puro engenho, pura engendração, pura fabulação. Então a arte é uma fabulação. De modo que a mulher pode levar para a sua narrativa de hoje essas fabulações que lhe foram proibidas ao longo da história e que ela precisou compensar, não é? Por não haver vivido essas histórias. Então é uma fabuladora de hoje, uma fabuladora das memórias. A mulher, nesse sentido, ela tem que ter a coragem de mergulhar em todas as instâncias das memórias pretéritas, para atualizar essas memórias do passado e fazer delas verdadeiras revelações. Eu vou lhes confessar, eu tenho medo tremendo de escrever. E com o passar dos anos acentua-se o meu medo. Porque eu acho muito difícil escrever. Eu tenho um projeto narrativo, eu defino todos os procedimentos, os tempos narrativos, os personagens e, sobretudo, que linguagem eu vou usar. E quando eu digo que linguagem eu vou usar, porque não é toda a linguagem que me serve naquele momento. Há linguagens que eu eventualmente domino, mas que se eu for aplicar aquela linguagem naquele texto, vai ser um desastre, porque cada texto cobra de mim uma linguagem específica e que o represente. Se eu tenho uma história e essa história precisa de uma agilidade narrativa, uma linguagem nervosa, eu não posso ajustar a esse texto que quer ser contado, que quer ser narrado, que se autonarrar, uma linguagem de largo percurso, de subordinadas, de parágrafos imensos, né? De um arfar lento. Então eu tenho que ajustar a linguagem ao que eu vou contar. Muito bem. Mas para que eu consiga descobrir que linguagem eu vou usar, é como se eu estivesse experimentando perfumes. Eu vou comprar perfumes, então você põe o perfume em cada pedaço da pele e aspira, não casa com a sua pele, ou casa, e você deixa algum tempo, né, o perfume na sua pele, porque a sua pele educa o perfume, transforma o perfume. Há um casamento, um conúbio entre a pele e o perfume. Se esse conúbio é perfeito, é o perfume da sua vida, é o perfume que você quer usar. Então, a mesma coisa com a linguagem. A linguagem que eu vou usar, eu tenho que testá-la. Quando, afinal, eu vejo o calor, a febre da linguagem, e que está perfeita com o que eu vou contar, eu já defini a linguagem. Uma vez que eu defini todos esses procedimentos, aí eu começo a escrever com imenso medo. Eu vou lhes confessar, eu tenho medo tremendo de escrever. E com o passar dos anos, acentua-se o meu medo. Porque eu acho muito difícil escrever. Então, começo a escrever e sempre eu vou até o fim da narrativa. Em X meses eu acabo. Mesmo que eu veja erros, não erros de estrutura, mas erros de composição de personagens, carências, faltas, quebras, rupturas narrativas, eu não me importo, eu não posso parar. Eu tenho que seguir igual um cavalo que está levado a crina, agita-se, né? Tudo se agita, o arfar das narinas de um cavalo, ele galopa, ele cavalga, né? Ele cruza o abismo. Ele próprio não sabe para onde está sendo levado por um cavaleiro invisível, mas ele galopa. Então eu sou essa pessoa, eu sou esse narrador. Eu vou até o final. Depois que eu paro, eu termino, aí então vem a investigadora, a pesquisadora. Eu sou o bisturi. Eu sou a mulher do bisturi, eu corto, eu abro, eu faço inserções, eu averiguo a qualidade do tempo, porque se eu errei na estrutura e no tempo, eu posso pegar o texto e jogar fora.
Não há nada a fazer. Aí é impossível salvar esse trecho. Felizmente nunca me aconteceu isso até hoje. Nunca. Então eu vou refazendo esse texto inúmeras vezes. Dou a ele novas versões. Mas quando eu digo novas versões, não é um novo livro que eu faço. Eu vou aprimorando, eu vou introduzindo novos dados, eu vou tirando, eu vou fazendo pequenos deslocamentos que não ferem a narrativa, nem ferem a estrutura essencial. E eu sou minuciosa, mas à exaustão. Quanto mais eu vou avançando no texto, mais eu limo, eu apuro, eu corto, eu acrescento, eu experimento o fervor das palavras, o ritmo das palavras, eu leio alto, eu evito as discrepâncias, os choques sonoros, as incompatibilidades sonoras, né? Porque as palavras não se casam, nem todas as palavras casam-se entre si, né? Então, é assim que eu vou fazendo. É o que eu mais gosto de fazer, porque aí me dá um prazer enorme corrigir, porque o texto já existe. Eu não tenho tanto medo dos meus erros. Eu nunca tive uma crise religiosa, isso é, uma crise relativa a Deus. Eu nunca disse, Deus existe ou não existe? Eu nasci com Deus no meu coração e Ele nunca me pesou. Deus nunca foi um fardo para mim. Ao contrário, eu sempre senti que Ele punha à prova a minha humanidade quando eu aceitava a sua existência. Então Ele dizia, prove ser mulher, prove que você é uma criatura de Deus, alguém que tem que se devotar a um aperfeiçoamento moral, um aperfeiçoamento ético, a melhorar a vida sua e dos seus companheiros de vida, né? Então Deus tem sido um confidente, mas com muita cerimônia. Eu tenho uma cerimônia imensa com Deus. Não tenho a menor intimidade com Deus, embora Ele conheça a minha vida. Eu sempre espero que Ele esteja presente, que Ele alargue os meus horizontes. Não para ser poderosa ou nada disso, que Ele alargue os meus horizontes para que eu possa entender mais a vida. Aliás, pelas manhãs, eu peço muito a Deus que me permita entender a vida e que seja paciente, que me ajude a me aperfeiçoar e que, sobretudo, me prepare para não só a velhice, se eu chegar lá, mas que me prepare para a morte. Eu acho que o ser humano deveria pensar mais na morte também. Não como um feito